Oi, gente, vamos iniciar com a aula de Geografia do Ceará. O tema de hoje é Paisagens do Estado do Ceará, certo? Então, nós vamos conhecer as paisagens naturais e artificiais que dividem os municípios do Estado do Ceará. Aqui nós vamos colocar alguns deles. Vamos lá conhecer. Delimitação dos municípios. Os municípios são delimitados por elementos naturais e também por elementos artificiais. Na imagem são os limites de Beberibe e de Cascavel, que é delimitado naturalmente pelo Rio Choró, certo? Então, vocês estão vendo aí, esse é um limite natural. E essa linhazinha vermelha que está aí delimitando é uma linha imaginária, tá certo? Delimitação dos municípios. A divisa entre os municípios de Milagres e Aurora são artificiais, cortada pela estrada de ferro da Transnordestina Logística. Então, vocês estão vendo aí, à esquerda Milagres e à direita Aurora. Então, essa é uma delimitação artificial porque foi construída pelos seres humanos, está certo? Limites naturais e artificiais. Quando nós falamos de limites naturais ou artificiais para dividir um município do outro, nós estamos querendo dizer que a organização governamental daquele local pertence a uma cidade e do lado direito e do lado esquerdo pertence a outra, tá certo? É só para a organização de extensão territorial para que ocorra uma organização de riquezas e de serviços sociais, para que as pessoas sejam melhor atendidas, certo? Então, vamos lá para os limites naturais. São geralmente morros e rios, entre outros, para separar um município do outro. E nós colocamos os principais, existem outros. Os limites artificiais podem ser rodovias, ferrovias, placas de sinalização, entre outros, certo? Quando nos referimos a limites artificiais, são construções realizadas pelos seres humanos. Por exemplo, até uma cerca, um muro pode ser uma delimitação, tá certo? Essa aí que vocês estão vendo é uma divisão artificial, que é uma placa dividindo o estado do Ceará do estado do Rio Grande do Norte. Os limites naturais são elementos naturais em que ficam próximos às duas cidades e as separam. No caso aí, nós vimos nas fotos anteriores, o Rio Choró, que divide, certo, os dois municípios que a gente falou, que era Beberibe e Cascavel. Então, vamos lá para as próximas imagens. Paisagens do estado do Ceará. Por que nós entendemos que o município é importante estudar as diferentes características? Para entendermos qual é a extensão territorial, ou seja, o tamanho, a localização, a quantidade de pessoas que moram naquele local, qual é a cultura que as pessoas têm, quais são as atividades econômicas. Então, tudo isso é importante para que nós conheçamos, certo, a extensão territorial do município para que seja melhor estudada pelos governos e as ações governamentais. Paisagens do estado do Ceará. Essa primeira paisagem é o centro de Fortaleza, certo? É uma paisagem que mostra a cidade, que é a zona urbana, com um fluxo maior de pessoas e maior número de construções. Então, lá na página 10, você vai ver essas imagens e vocês vão necessitar delas para que possa fazer a atividade da página 11. A segunda imagem é a Casa de Pau a Pique, em Arneiroz. Isso significa, professora, a cidade de Arneiroz só tem esse tipo de construção? Não, aí está mostrando uma das construções que existem lá na zona rural, certo? E que essa construção é diferente das demais. Então, isso não diz que Arneiroz é só desse jeito. No campo ou zona rural, as moradias são diferentes, longe uma das outras, com mais plantas, e as estradas, vocês estão vendo que são carroçal, estradas de areia. Na imagem 3, mostra um casarão,
na cidade de Barbalha, é um centro histórico. A construção é mais antiga, vocês estão vendo as ruas são asfaltadas com paralelepípedo, entre outras construções, certo? Então, a paisagem da zona rural, que é o campo, é diferente da paisagem da cidade. As casas da cidade são mais próximas uma das outras, enquanto no campo elas são mais afastadas, justamente por conta da quantidade de vegetação. Que na cidade tem uma quantidade maior de construções diferentes, desde hospitais, lojas, edifícios, casas, estradas, avenidas, túneis, pontes. E no campo ele vai ter essas construções em menor intensidade e algumas vezes tem apenas estradas bem rústicas, bem simples. Que nós vamos ter mais plantações que o homem faz, ou então árvores mesmo de floresta nativa, certo? Aqui nós vamos ver as diferenças e semelhanças entre as cidades. Nas imagens anteriores, temos 3 municípios que resultam de características diferentes entre elementos da natureza, como relevo, hidrografia, o clima e a vegetação. Ou seja, em cada local você vai ter vegetação diferenciada de acordo com as características de seu local que as pessoas habitam. Por exemplo, se nós formos para Guaramiranga, é totalmente diferente do município de Itarema, porque lá, mais próximo à serra, então o clima é totalmente diferente do nosso município de Itarema. O clima é um dos elementos característicos do Ceará, pois em grande parte do nosso estado há falta de chuvas, fazendo com que o solo fique seco e cheio de rachaduras, certo? Então, vocês estão vendo aí que esse local, ele tinha água em época de grandes cheias de chuva, e em período de estiagem, que é o período que não ocorre chuva, ele seca e fica o local que tinha água cheias, ele fica dessa maneira. Um exemplo bem claro que a gente pode perceber é aqui no nosso Lagamar, no município de Itarema. No caminho da ida para a Praia da Barra, ou Mulheres de Areia, ou Ilha do Guajiru, como queiram chamar, nós podemos ver se tivesse em período de estiagem. Como nós não estamos, vocês não vão ver essa paisagem, certo? Mas se tiver em período de estiagem, depois vocês podem observar o solo dessa maneira. Vamos lá para a próxima. Imagens de paisagens, elementos da paisagem. Alguém conhece essas duas paisagens? Com certeza. Essa primeira paisagem da esquerda, vocês vão ver a entrada da Praia da Barra. Vocês estão vendo elementos naturais e elementos culturais, certo? A estrada, o calçadão, essa pequena avenida aí no meio, os postes e as árvores. Algumas também o ser humano plantou e outras foram nascendo naturalmente. Vocês estão vendo a cerca também, então são paisagens, certo? Elementos naturais e culturais. Na segunda imagem, vocês já estão vendo elementos naturais, mas tem algumas modificações que o ser humano ele fez. Vocês vão precisar dessa imagem porque lá na página 12, ela tem uma atividade no Pare e Repare, para vocês observarem que problema está tendo, certo, na imagem. Então, vocês vão analisar que problema está tendo nessa imagem que nós estamos vendo aqui. Vocês estão vendo que é uma imagem que a vegetação natural ela está sendo retirada, ou seja, está sendo desmatado, tem lixo, certo? Ou seja, tem a modificação do ser humano. Então, a poluição dos rios, ela pode causar o mau cheiro, a proliferação de insetos, problemas de saúde na população, porque ela se alimenta de peixe que ela retira desse local, de peixe de camarão, de crustáceo, certo? Então, ela vai ser prejudicada. O que nós podemos fazer para que isso não aconteça? Tem umas placas que podem as pessoas estarem observando. Por exemplo,
uma atitude, não jogar lixo nesse local, fazer o tratamento de esgoto, que é uma relação entre o poder público e a população, e plantar árvore nas margens ou não desmatar as que já estão lá, como as carnaubeiras, o manguezal e outras plantinhas que são nativas da região. Então, assim, se for desmatado, acaba que retirando a proteção natural do nosso lagamar. E isso é prejudicial para o meio ambiente. Está certo? E esse aqui é para a página 13. Na página 13 tem a primeira questão, que você vai diferenciar as duas imagens. E na segunda atividade, ela vai pedir para você falar onde moram mais pessoas. É na zona urbana ou na zona rural? Você vai diferenciar. O que vocês acham? Então, a população do Ceará, a maioria da população cearense vive na zona urbana, ou seja, na cidade. Pois com o passar dos anos, foi oferecendo mais oportunidade de emprego, condições de estudo, saneamento básico, entre outros fatores. Então, as pessoas vão para a cidade em busca de oportunidade, certo? Então, tem pessoas que vivem lá porque tem trabalho, porque estudam, porque tem um espaço de lazer, porque fazem cursos de inglês, de espanhol. Então, tem uma oportunidade diferenciada, além de uma extensão, certo? De locais de museus, de teatro, cinema e outros locais que a diversidade é muito maior do que na zona rural, certo? É por isso que as pessoas buscam melhores oportunidades para as suas vidas, certo? Tenha um dia proveitoso, bons estudos.